a pouco ela aparece. Bom dia. O que é isso aqui, Agatha? Isso. Bom dia. Bom dia, Sônia. Bom dia, Sônia. Tudo bem? Tô bem, Sônia. E você? Tô bem, espero que ninguém me tranque aqui dentro dessa sala hoje. Pois é, né, Sônia? Tá doido, olha. O povo acostumado a ficar trancado no quarto. Quer trancar até a professora dentro da sala. Pessoal, deixa eu avisar uma coisa. Pessoal, deixa eu dar um aviso. Pode falar, Sônia. Tô tentando, Isa. Mas a Brenda, sabe a Brenda? Conhece? Ô, Brenda, fica quieta, Brenda. Então, os exercícios das grandezas diretamente proporcionais subiram lá no plantão, tá? Aqueles exercícios da página 36 a 38. O André estava. Eu convidei a todos, né? Mas quem não pôde estar, não tem problema. É só pegar lá no plantão e corrigir. Corrige. Beleza, mas pode corrigir os exercícios, tá bom? Não tem problema nenhum. Certo? Quem que vocês acham que eu devo eleger aqui para me ajudar? A Isa. Isa. Graças a Deus a Isa tá hoje. Meio que co-host. Estou aqui, Sônia, estou aqui. Você coloca daí as pessoas da sala para dentro, por favor. Tá bom. Obrigada. Pessoal, por gentileza, abram o livro na página 39. A gente estava vendo as grandezas inversamente proporcionais. Novamente, pessoal, eu vou repetir para quem não conseguiu pegar. Esses exercícios aqui da grandeza diretamente proporcional, olha lá. Primeiro a gente viu grandezas diretamente proporcionais. Eu pedi para vocês fazerem esses exercícios. Esses exercícios já estão corrigidos no plantão do canal. Então, vocês entrem lá e vejam, se confiram se deu certo o que vocês fizeram. Certo? Porque na aula passada a gente investiu muito tempo em coisa que não era da aula. Eu precisei fazer isso, porque senão eu não dou conta do conteúdo. Tá? Então, esses exercícios das páginas 36, 37 e 38 estão corrigidos no plantão. Certo? Na aula passada, a gente já tinha começado a fazer, a estudar as grandezas inversamente proporcionais, que é aquele exemplo do copo, que quanto dobra o copo, o que acontece com o volume de água? Diminui pela metade. Então, o que quer dizer essa palavra proporcional? Quando um dobra, o outro vai reduzir pela metade. Quando um triplica, o outro vai dividir pela metade. Certo? E diretamente proporcional é quando um dobra, o outro também dobra. Quando um divide, o outro também divide na mesma proporção. Por isso que o nome é proporcional. Certo? A gente tinha visto esse exemplo do copo e a gente ia ver esse exemplo aqui. Eu não sei se a gente chegou a fazer o exemplo da velocidade. Fizemos? Isso. Isso. A gente calculou aqui o tempo, deu 15, né? É. 40. Sim. O gráfico, sempre
numa grandeza inversamente proporcional, ele vai ter isso aqui, exatamente, agora me lembrei. Quanto maior a velocidade, menor vai ser o tempo. Imagina se a gente fosse prolongar essa curva aqui, ó, cada vez ia ser menor o tempo, até cá lá, ó. Então, ó, aqui é 10 o tempo, aqui é 20. Então, quanto mais alta essa velocidade, menor é o tempo. Menor é o tempo que eu vou chegar se eu colocar uma velocidade maior, não é? Sim ou não? Então, tá bom. Isso vocês já tinham visto no 7º ano? Acho que não. Porque eu estou ensinando exatamente isso. Isso. Então, tá. Mas é bom rever para entrar mais profundo nas coisas. Então, a grandeza inversamente proporcional é justamente isso, quando a gente tem uma razão inversa da outra. Ou seja, uma aumenta, a outra diminui. Certo? E a gente... Professora, Oi. licença, desculpa o atraso, eu tive um problema aqui, eu não estava conseguindo entrar, mas eu vim para aula, tá? Tá bom, muito obrigada por avisar. Então, novamente observando os dados da tabela, da página anterior. Quem são a tabela? Velocidade média de 10 km por hora leva 90 minutos, 15 km por hora leva 60, 30 km por hora leva 30 minutos e 45 km por hora leva 20 minutos, ou seja, foi aumentando a velocidade e, com isso, diminuindo o tempo para chegar, certo? Então, ele pediu para observar essa tabela de novo. Veja que os produtos entre os valores correspondentes das duas grandezas é sempre o mesmo. Ó, 90 vezes 10, 900. 60 vezes 15, 900. 30 vezes 30. É isso aqui, ó. 30 vezes 30, 15 vezes 60. 10 vezes 90, 45 vezes 20, todos eles vão dar 900. Isso acontece porque a velocidade média e o tempo de percurso são grandezas inversamente proporcionais. Então, quando a velocidade, ó, se eu vou chamar velocidade V em quilômetros por hora e o tempo em segundos, o que eu vou ter? O tempo. Porque velocidade é sempre distância sobre o tempo. Ó, velocidade... Fala, mãe. Ontem, a moça estava lembrando que eu ia no restaurante da cantina. Só que hoje me perguntou, eu acho que eu vou reservar. Posso falar um pouquinho? Pode. Na hora que você vai subir... Pode, Brenda. Pode. Então, se velocidade e distância sobre o tempo não faz sentido, quilômetro por hora, quilômetro por segundo, olha lá. Quem é o tempo, então? Daí eu vou fazer a regra da tesourinha. V vezes T é igual a D. E D, e o tempo é quem? A distância sobre a velocidade. Tá? O tempo é distância sobre velocidade. Então, aqui a gente tem essa relação que a gente viu que é igual em toda a tabela. Por quê? Porque ela é uma relação proporcional. Então, eu posso dizer que T é igual a 900 sobre V, porque isso aqui é uma constante. Não foi constante durante toda a tabela, quando a gente olhou lá? Bom dia. 10 vezes 90, 15 vezes 60, é uma constante, deu sempre 900. Então, o tempo vai ser 900 sobre a velocidade, certo? Então, por exemplo, determine em quantos minutos, está pedindo o tempo, Cleiton fará o percurso de sua casa ao trabalho se a velocidade for 40. O que eu tenho que fazer? Tempo vai ser quem? 900 sobre 40. E vou botar a velocidade que o enunciado está me pedindo para calcular o tempo para 40 km por hora. Certo?
E daí eu vou achar 22,5, tá? Tem várias formas de fazer isso, sabe, pessoal? A gente pode fazer por regra de 3, a gente pode fazer por essa constante, é independente. Eu poderia pensar assim, ó. Exato, mas é isso que eu acabei de dizer. Tem várias formas de fazer, tá? Por exemplo, É igual 22,5, 22,5. 22,5. O quê? Minutos. Certo? Ok? Eu poderia fazer que nem o Luiz falou aqui? Poderia. Deixa eu apagar esses aqui. Eu poderia dizer qualquer dado da tabela, eu poderia extrair. Eu faço a coluninha aqui do quilômetro por hora, né? Quilômetro por hora. E faço o tempo. Minutos. Também poderia fazer. Isso é outra forma que eu estou fazendo para chegar no mesmo resultado. Então, eu pego qualquer dado da tabela lá. Por exemplo, se eu pegar 10 quilômetros por hora, qual que é o tempo que ele lá na tabela que mostra que ele anda 10 quilômetros por hora? Quanto tempo ele vai levar? 90. Ok. Então, ali está dando a velocidade de 40, é x. Eu poderia fazer por regra de 3 também. Certo? Vai ser x. E daí eu faço. Isso aqui é uma grandeza inversamente proporcional. O que acontece quando a gente tem grandeza? Sim, mas como que a gente resolve uma regra de 3 uma grandeza inversamente proporcional? 10 vezes 90. A gente não faz o x, né? A gente faz 40 vezes x é igual a 10 vezes 90. Que vai dar 900 sobre 900 sobre 40, que é a mesma coisa que eu fiz aqui. Então assim não sabe se vai direto. O x é o que tu quer saber. Quer ver? Daí Daí tu vai fazer assim, ó. 40x vezes x é igual a 90 vezes 10. 40, exatamente. 40x. Oi? É que aí ele basicamente fala com 900, né? Se ele não falasse, teria que fazer daquele jeito. É. Fica 900. É. Mas dá a mesma coisa, 22,5. Certo? Os dois jeitos estão corretos de resolver. A única coisa que vocês têm que lembrar, e que isso com certeza vai cair na prova, é que uma regra de 3 diretamente proporcional, a gente faz a regra do x. Se fosse diretamente proporcional, a gente faria 10 vezes x é igual a 90 vezes 40. Mas aqui é inversamente proporcional. Então, eu tenho que fazer na horizontal, 40 vezes x é igual a 10 vezes 90. Pessoal de casa, ficou claro isso? Matheus, você entendeu? Entendi. Tá. Esther, você entendeu? Sim, prof. Quem não entendeu, pode falar que eu repito. Mafer, você entendeu? Sim, senhora. Ô, Sora, Oi? explica, tipo, só mais uma vez para, tipo, fixar, Tá. por favor. Ok. Assim, ó, Isa. Quando eu tenho uma regra diretamente proporcional, vamos supor assim, eu vou criar dois problemas lá no meu quadro branco. Aqui. Eu vou criar primeiro um problema relacionado à regra diretamente proporcional. Hã? Primeiro eu vou fazer diretamente proporcional. Quem quer me criar um problema com diretamente proporcional? Rápido. Eu comi 2 maçãs e 30 gramas de pizza. Mais 2
Isso não é real, né? Vamos criar uma coisa. Vamos pensar assim, ó. Uma fábrica produz... Pessoal, uma fábrica produz 100 parafusos com 10 máquinas. Certo? Tu quer dar algum exemplo diferente? Ah, então tá. Só para saber. Quantos parafusos eu vou produzir com 20 máquinas? Essa é uma regra diretamente proporcional. Por quê? Porque se eu aumentei o número de máquinas, o que vai acontecer com a quantidade de parafusos? Vai aumentar também. Então, é uma regra diretamente proporcional. Tá ao contrário, né? Mas eu arrumo. É que... Eu vou apagar aqui porque as setinhas estão para baixo. Vamos lá. Então, se eu aumentar o número de máquinas, eu vou aumentar o número de parafusos. Ok. Esther, como que eu resolvo essa regra de 3, considerando que ela é diretamente proporcional? Me fala. Sim. Certo. Diretamente proporcional. A gente faz a regra do X. Por favor, pessoal, vocês se não estão entendendo, vocês perguntem, porque vai ter perguntas discursivas criadas por mim na prova, tá? Não será de marcar. Olha lá. Como é que eu faço essa regra de 3? Sempre que for diretamente proporcional, eu vou fazer. Luizinho, peraí. 10 vezes X. Deixa eu tirar isso. É igual a 20 vezes 100. Eu sempre faço cruzado quando a regra é diretamente proporcional. Agora, vamos criar um exemplo de um problema em que a proporção é indiretamente proporcional. Esqueceu um R ali, hein, Sora? Obrigada. Então, aqui vai dar 10x igual a 2.000. X é igual a 2.000 sobre 10. Pronto. Agora, se a regra for indiretamente proporcional, ou seja, que nem esse exemplo ali, não vamos pegar um exemplo do livro, vamos esperar o André sugerir um exemplo. Dá um exemplo aí, André, indiretamente proporcional. Normalmente está ligado com o tempo. Pode até ser usado essa dos parafusos da fábrica. Deixa ele falar. Uma hora é produzido 10 parafusos. Isso. Só que aí 2 horas é o X, né? Vamos fazer em 500 parafusos é quanto tempo? Muito bom exemplo. 500 parafusos. Isso é indireto, por quê? Quanto mais... Não, isso é direto. O tempo em relação... Fala, Maga, pode. Com 10 máquinas. 10. Assim, 10 km por hora. Tá bom. Você leva quanto tempo? 10 minutos. Não. 10 minutos não. 30, não sei, 10 km por hora. Tá. Quanto tempo você vai levar se você aumentar a velocidade para 30 km por hora? Quanto tempo vai levar? Prestem atenção, pessoal. Como é que a gente resolve agora essa regra de 3? É inversamente proporcional. Por quê? Porque quanto maior a temperatura, a velocidade, menor vai ser o tempo.
tá? E aí, como é que a gente resolve? É igual. Estou sofrendo bullying nessa sala. 10 vezes 20 é igual a 30 vezes x. Então, eu vou ter 200 igual a 20x. X é igual a 200 sobre 20, que é 10. Então, quer dizer o quê? Que a 10 km por hora eu levaria 20 minutos. Se eu for mais rápido, eu vou levar menos minutos. Não é? 10 vezes 20 não é 200? Pessoal, vocês perceberam que a forma de resolver a regra de 3 é diferente? Aqui eu faço na horizontal, eu não faço mais regra do xizinho lá, da tesourinha. Agora eu consegui entender a indiretamente proporcional, Sora. Eu tava com mais dúvida nessa do que na diretamente proporcional. Que a primeira é mais fácil, porque é só a regra do X lá, a regra de 3. Então, eu sugiro assim, muito bem, Isa. Quando vocês tiverem um problema envolvendo isso, vocês primeiro vão ver quais são as grandezas. Ah, minha grandeza é parafuso e máquina. Elas são diretamente proporcionais ou não? Daí eu já vou saber como é que eu vou resolver a regra de 3. Se for diretamente proporcional, eu resolvo com x. Se for diretamente proporcional, eu resolvo na horizontal. Ficou claro isso, pessoal? Matheus? Sim, Sora. Tá. Esther, você entendeu agora? Eu tô entendendo melhor agora. Tá É bom. porque antes eu pensei que eu tinha entendido, aí você começou a fazer, eu fiquei meio confusa. É por isso que a gente tem que fazer exercícios, que é o melhor jeito da gente entender isso. E exatamente isso, pessoal, que eu expliquei. Pessoal, vocês estão conversando demais. Demais. Está atrapalhando já. Por favor. Exatamente isso que eu expliquei está na página 41, ali onde fala matemática em detalhes. Tá? Eu expliquei aqui no quadrinho branco. Ali, ó, como é que faz a regra de 3 quando envolve grandezas inversamente proporcionais? Olha lá, faz na horizontal, certo? Aqui eu tenho proporcionais. E o que quando eu tenho inversamente proporcional? Aqui ele explica, como eu estou explicando lá no 7º ano, ele pede para inverter uma das frações, que dá na mesma coisa. Você inverte ela, uma delas, e daí faz a regra do x. Mas não precisa. Daí tu fixa sempre que tu faz a regra do x. Só que tu tem que lembrar que na inversamente proporcional, você tem que inverter uma das frações. Uma das razões. Eu também prefiro o xizinho e horizontal. Mas também tá certo isso aqui, pessoal. Vocês entenderam de caso o que eu estou falando? Sora, eu acho o jeito que você faz muito mais fácil. Porque aqui é a mesma coisa. Ele vai acabar multiplicando o 5 vezes x. Olha aqui embaixo. 5 vezes x, na horizontal lá. Deixa eu pegar minha retinha aqui. 5 vezes x é igual a 3 vezes 30. Está aqui embaixo, ó. Está aqui embaixo. Só que como que ele explica para chegar até aqui? Porque isso aqui são razões, né? É 3 sobre 5 igual a 30 sobre x. Ele pede para inverter uma delas e fazer a regra do x. Mas as duas formas estão certas, é que vocês melhor entenderem e vocês resolvam os exercícios. Certo? E o que é uma grandeza não proporcional? Tipo, quando uma dobra, não necessariamente uma outra dobra. Isso caiu. Não. Essa aqui é outra. Graças a Deus. Eu vou dar um exemplo de grandezas não proporcionais. Por exemplo, quando você tinha... Não vou pegar a Agatha, que é grandona. Vou pegar o Luizinho. Ai, gracinha, né? Estou sofrendo bullying, estou devolvendo aqui. Quando o Luizinho tinha 1 mês, ele media 44 centímetros. Quando ele tinha 2 anos, ele media
Não, media 1 metro. Estou dando um exemplo. Ou seja, essa grandeza... Vamos fazer aqui. Vamos escrever que é melhor. Olha lá. Com 1 ano, vamos supor que ele tinha... Diz aí com 1 ano. 1 ano, 90... Então, vamos botar 0,85 metros. Com 2 anos, ele tinha quanto? 0,85. Não, cresceu mais. 1,30. Vocês estão 1,30. Então, dobrou. É só um exemplo, gente. Dobrou o ano, mas não dobrou a medida. Isso é uma grandeza não proporcional. Dobrou o ano, mas não dobrou a medida. Então, quando isso é não proporcional. Ou seja, ela pode ser diretamente, uma aumentou, a outra também aumentou, mas não de forma proporcional. Uma aumentou e a outra diminuiu, mas não de forma proporcional. Certo? É que aqui ele dá exemplo matemático, ele não dá exemplo prático, né? Deixa eu ver se tem algum. A da área é muito legal. Qual que é a área de um quadrado? É lado vezes lado, certo? Então, para mim ter a mesma área, eu necessariamente preciso as mesmas medidas sempre. Então, isso aqui... Espera aí. Deixa eu fechar isso aqui. Como é que... Vamos construir isso. Vamos construir. Se a área é lado ao quadrado e o lado é 0, a minha área é 0, não tenho quadrado. Mas se o lado for 1, 1 ao quadrado é 1. E se o lado for 2? 2 ao quadrado é 4. Porque a medida do lado dobrou. Olha aqui, ó, a medida do lado dobrou, Agatha. Mas a área não dobrou. Então, é não proporcional, pessoal. Aqui, se a medida for 3, 3 ao quadrado é 9. A altura de uma pessoa em relação à idade é um exemplo clássico não proporcional. Porque não é porque a idade dela dobrou de 20 para 40 anos que ela vai dobrar o tamanho, né? Já vou explicar. E se o y for 4? A medida é 4. 4 ao quadrado é 16. Vocês entenderam por que é quadrado, pessoal? Porque é a área do quadrado, é lado vezes lado. Então, vocês observem, ó, daqui também dobrou. De 2 para 4, dobrou a medida dos lados. Mas não dobrou a área. Certo? Para que ele pede para te colocar os pontos de x e y? Porque ele vai te mostrar, provavelmente, como é que fica o gráfico disso. Tá? Não proporcional. Tá? Então, aqui, quais são as medidas desse ponto? 1 e 1. X e Y. O X é a medida do lado e o Y é a área que a gente calculou. Então, é 1 e 1. Quanto que é o próximo, Brenda? 2 e 4. Muito bem. E o próximo? 3 e 9. E o próximo? Tá bom. Quem está entendendo está acompanhando, né? Então, quando a medida dos lados do quadrado dobra, a área também dobra? Não. Olha aqui, eu dobrei a medida dos lados de 1 para 2, mas a área não dobrou de 1 para 4. Eu dobrei de 2 para 4, mas de 4 para 16 não é o dobro. Então, a resposta ali é não. Certo? Quando a medida dos lados triplica. Vamos ver o que tem triplicado aqui. 1 para 3. Eu vou triplicar. 1 vezes 3, 3. Vamos ver de 1 para 3. 1
Não triplicou também, ó. De 1 para 9 não é vezes 3. Então, também é não. Certo? E olhem como é que fica o gráfico de uma grandeza. Colocando esses pontos, você já tem o gráfico pronto ou não? Então, tem que fazer o gráfico. Coloquem esses pontos aqui na malha quadriculada. 1 e 1, 2 e 4, 3 e 9, 4 e 16. Eu vou... Coloquem esses pontos na malha quadriculada, que enquanto isso eu vou... Tô copiando aqui, Sora. Qual malha? Não tem uma malha quadriculada aqui embaixo? O quê? Então, é só juntar os pontinhos. Então, pessoal, se eu colocar esses pontos aqui, ó, 1 e 1, tá aqui, já tá pronto. 2 e 4, já tá aqui. 3 e 9, 3 e 9. Não vai, porque ele é muito grande. Então, aqui a gente tem uma grandeza não proporcional. Ou seja, eu também, por isso que eu perguntei. Certo? Quando a medida dos lados do quadrado aumenta, a área também aumenta, porém elas não variam na mesma razão. Assim, essas grandezas não são diretamente proporcionais. Elas também não são inversamente proporcionais, pois não variam na razão inversa. Por exemplo, quando a medida do lado dobra, a área não é reduzida pela metade, certo? Assim, concluímos que a medida dos lados de um quadrado e sua área não são grandezas proporcionais. Cite mais exemplos de grandezas não proporcionais. Eu fiz em relação... Não vai dormir. Eu fiz em relação à idade, em relação à altura. Agora eu quero que vocês me citem mais exemplos de grandezas não proporcionais. Não proporcionais? É. Não, meu exemplo não é para pegar, é para pegar outro. Ah, boa. Boa. Não proporcional. Muito bem. Muito usado essas grandezas não proporcionais na área de vendas, né? Na área comercial, que tu recebe um salário fixo. É, exatamente. Nessa área comercial tem muita relação disso envolvida, tá? Vamos fazer os exercícios? Vamos? Olha lá. Vamos fazer juntos, daí fica mais animado. Vamos lá. Considerando que X... Deixa eu tomar um pouco de água. Alguém lê o enunciado aí de casa para gente, por favor? Isa, lê para gente. Número 1. Vou ler aqui, Sora. Considerando que x representa os valores de uma grandeza e y os valores correspondentes para outra grandeza e que eles são inversamente proporcionais, assinale V para afirmativas verdadeiras e F para falsas. Muito bem. Então, eles são grandezas inversamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro diminui. Se a gente triplicar o valor de x, o y será reduzido à sua terça parte. É inversamente proporcional. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É inversamente proporcional. Se um triplica, o outro vai dividir por 3. Hã? Ó, tu tem aqui, a Isa falou aqui que são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui. Daí, aqui na letra A, está dizendo assim, ó, se a gente triplicar o valor de x, fazer 3 vezes x, o que tem que acontecer com o valor de y para ser inversamente proporcional? Fazer o y a terça parte. Y sobre 3.
Ok. Agora eu já vou fazer a chamada e já vou chamar. André já falou, André, tudo bem. Bia. Bia está na aula? Para fazer a chamada. Bia, Oi, tá. Oi. Responde para mim. Se a gente quadruplicar o valor de x, o y será reduzido à sua quarta parte? Sim ou não? Se eu fizer o x vezes 4, 4x, Aham. é uma grandeza inversamente proporcional. O que vai acontecer com o y? Y vai ser reduzido à sua quarta parte. parte. Se um É, né? multiplica, o outro divide. Verdade. Aham. Certo? Ok. Brenda, se o valor de x for reduzido à quinta parte, ou seja, x é dividido por 5, o que vai acontecer com o y? Vai ser multiplicado, não reduzido. Porque isso aqui só aconteceria se fosse uma grandeza diretamente proporcional, mas é inversamente proporcional. Certo? Então, é falso. Todos entenderam por que é falso, pessoal? Pessoal de casa. Quem não entende tem que falar. Eu não entendi muito bem, não. Oi? Eu não entendi, não. Ó, tá dizendo que a minha grandeza é inversamente proporcional. Isso significa o quê? Que quando um aumenta, se eu multiplico, a outra tem que dividir. Então, se uma dobra, se eu faço lá, que nem na primeira letra A, se eu multipliquei por 3, a outra eu vou ter que dividir por 3. Então, se o x eu multiplico por 3, o y eu divido por 3. Por quê? Porque é inversamente proporcional. Se fosse diretamente proporcional, se eu multiplicasse o x por 3, eu teria que multiplicar o y por 3 também. Certo? Agora, na letra C, está dizendo assim, ó, se eu dividir o x por 5, o que vai acontecer com o y? Se fosse uma grandeza diretamente proporcional, eu faria o y dividido por 5 também. Se um diminuir, o outro também vai diminuir. Mas é uma grandeza inversamente proporcional. Então, se eu dividir o x por 5, o y eu vou ter que multiplicar por 5. Certo? Entendi. Tá bom. Ok. A Brenda já foi. Esther, vamos para a próxima. Se o valor de x aumentar, o valor de y também irá aumentar na mesma razão. Verdadeiro ou falso? Falso, né, Pro? Falso, porque É inversamente. é proporcional. Se um aumenta, o outro diminui. Muito bem. Vamos lá. Felipe de Mello. Se K é o produto entre os valores das duas grandezas, temos que y vezes x é igual a k. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É o produto, né? Produto de x vezes y é igual a k. Muito bem. Então, ficou verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Certo? Todos entenderam? Ok. Vamos para número 2. Uma torneira, adoro essas da torneira. Uma torneira enche completamente um reservatório de água em 3 horas. Quantas torneiras de vazão igual à anterior devem ser utilizadas para que o reservatório fique completamente cheio em 36 minutos? Ou a gente converte 36 minutos para hora ou 3 horas em minutos, que eu acho mais fácil, né? Porque uma hora tem quantos minutos? E daí eu faço a regra de 3. 43.
que é? O que é, Luizinho, que está causando isso? É a Brenda Baixada, bicho? Vamos lá. Primeiramente, gente, quando eu pego um problema desses, o que eu tenho que fazer? Abrir o quadro branco, boa. Segunda coisa que eu tenho que fazer, padronizar as unidades. Eu não posso trabalhar com horas e minutos ao mesmo tempo. O que eu vou fazer, então? 1 hora tem quantos minutos, pessoal? 60. São 3 horas. X. Já é uma regra de 3, né? Direta, não é? Se 1 hora tem 60, 3 horas vai ter mais que 60, né? Então, eu faço 1 vezes X, é X. Já é uma regra de 3 direta aqui, hein? 1 vezes X, X. 30 vezes 60 vezes 3, 180. Então, eu vou ter 180 minutos. Todos entenderam? Sim. 3 horas tem 180 minutos, certo? Ok. Baseado nisso, eu vou montar minha regra de 3. Quem são as grandezas envolvidas, pessoal? Pessoal, quem são as grandezas envolvidas? Números de torneiras versus... Ai, gente, por favor, falem comigo. Tempo, obrigado, Rebeca. Tempo em quê? Minutos. A gente estabeleceu isso agora. Poderia transformar os 36 lá em horas também, como quiser. Então, lá diz assim o problema. Ai, o que diz o problema mesmo? Professora, daria para transformar... Opa, desculpa. Daria para transformar o 36 minutos em horas? Só tu botar, em vez de botar 3 horas aqui, tu põe 36 minutos aqui e põe o X para cá. Quer que eu faça? Eu faço. Não, Pro, que eu só fiquei confusa mesmo. Como que faria isso? 30 minutos. 36 minutos tem quantas horas? Então, porque se 1 hora tem 60 minutos, não dá para 1 hora, assim, 36 dá para ser em hora. É só fazer regra de 3. Não é regra de 3 isso aqui? 0, alguma coisa, exatamente. Vai ser menos que 1 hora, né? Porque é regra de 3. Então, por isso que eu fiquei confusa, que ia ser menos que 1 hora. Daria. Façam como preferirem. Então, o que diz o problema lá? Uma torneira, enche o reservatório em 3 horas. Então, eu vou botar uma torneira, 3 horas é 180 minutos. Daí pergunta o seguinte: quantas torneiras? É o meu X, é a minha incógnita. Vão encher o quê? O tanque em 36 minutos. É uma grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional ou não proporcional? Isso é a primeira pergunta que vocês têm que fazer. Quais são as grandezas e se elas são diretamente... É inversamente. Hã? Está dizendo o enunciado assim, ó, aula de língua portuguesa. Vamos lá. Uma torneira enche completamente um reservatório de água em 3 horas. Não, sabe por que eu falei isso? Porque ontem eu li um artigo sobre isso. Que os maiores problemas da matemática não são a matemática, são a língua portuguesa. Porque ninguém entende o que está escrito no enunciado. Exatamente. Porque quando eu explico o que tem para fazer, vocês conseguem fazer a conta. Então, isso não é um problema de dificuldade em matemática. Vocês têm que começar a dizer que vocês têm dificuldade em língua portuguesa. É verdade, porque vocês não conseguem fazer a conta quando eu explico. A minha filha é a mesma coisa.
não entendi. Daí eu explico, uma torneira enche completamente um reservatório em 3 horas. Dela, tá, já sei como é que faz. Gente, isso é um problema de língua portuguesa, não é um problema de matemática. Sim ou não, pessoal de casa? É ou não é, Matheus? Matheus ainda está com dúvida, mas eu tenho certeza. É um problema de língua portuguesa. O que aconteceu com a Esther que desligou a câmera? Esther! Oh, desculpa que a minha mãe me chamou. Aí eu fiquei rapidinho. Murilo, tu tá aí, Murilo? Deixa eu fazer o resto da minha chamada. Felipe de Mello já deu. Espina, tá aí ainda? Não? Foi embora, Espina? Ninguém vai dar presente. E na pauta, Henrique tá? Henrique, você está aí na aula? Tô aqui, senhora. Tô aqui. Isa Santos? Professora, eu tô aqui, tá? Eu também. Eu sei. E Fernando? Não, né? Professora, eu não. Não, e Henrique, eu tô falando. Esse Fernando Professora, tá... bem na hora que você estava fazendo a chamada, meu pai, ele me ligou, então eu não ouvi se falou meu nome ou não. Mas eu tô aqui, tá? Tá. Luísa, tá ali. Eu, Sora. Maria Eduarda tá aqui. Maria Fernanda. Tá ali. E Sora? Mari. Aqui, Sora. Matheus. Murilo. Tô aqui, senhora. O que eu fiz aqui, gente? Nicolas. Murilo tá assim. Murilo tá aqui? Murilo tá na lista. Claro que ele tá, ele falou. Ô, Murilo, fala alguma coisa. Murilo? Murilo? Não? Eu achei que ele estava. Eu tinha dado até presente para ele. Nicolas? É por isso que a gente tem que olhar. Pedro? Pedro? Não tá também o Pedro? A Rafa está? Tá. Aqui, Rebeca está aqui e a Sara está. Bora. Então, para isso que eu ia falar, eu cheguei um pouco atrasada, então eu acho que eu não peguei a chamada. Não, eu fiz agora. Fiz agora. Então, vamos lá. Pessoal, se uma torneira enche em 180 minutos para 36 minutos, quantas vai dar? Quem calculou isso aqui já que eu montei? Ninguém? Vocês também não calcularam aqui? Eu não sei. Eu estou falando aqui, ninguém me fala comigo. Aqui é a página 43. 5 torneiras. Então, vamos ver por quê. Isso aqui é uma grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Vou deixar ele fazer. Nós já vamos fazer. Sim. 1 sobre x é 36 sobre 180. Aqui eu uso a regra da inversão. Vou usar. Isso, muito bem, Breno. Regra inversamente proporcional, né? Menos tempo,
menos torneira. Não, mas Ai, desculpa, mais torneira. Ai, Jesus. É, Então, eu vou ter é importante porque se 180 é uma torneira, 180 exatamente. Então, que conta que a gente tem que fazer? 36 vezes x é 180 vezes 1, é inversamente proporcional. 36x é igual a 180. X é igual inversamente. Claro, tu tem mais torneira enchendo, menos tempo tu vai levar. Tem mais água caindo no tanque. Mas ela não é. Vamos lá. Espera aí, vamos ver. Espera aí. 1 vezes... vamos ver 36 vezes 5, quanto que dá. Espera aí, eu vou fazer aqui 36 vezes 5. É, sim, inversamente proporcional. Não. O que ela está dizendo é que não é não proporcional, ela é inversamente proporcional. mas para inversamente Ela é sim. Se uma torneira encheu 180, 5, 36. Então, 5 torneiras. Como é que a gente responde um problema? X igual a 5? Não. Como é que a gente vai responder? Professor, é que eu confundi não professor, então é que eu confundi assim, não proporcional com inversamente. Professora, tudo é mais fácil com regra de 3, né? Hã? Tudo é mais fácil com regra de 3. Eu também acho. Ô, Sora, esses dias a minha mãe parou e falou assim pra mim: Isabela, pelo amor de Deus, aprende regra de ter, você vai usar isso pro resto da sua vida. Verdade. Facilita muito. Eu faço tudo com regra de 3 também. Até porcentagem eu faço. Então, essa é a resposta do número 2. Não aceito na prova a resposta x igual a 5. Não aceito. Desconto. Tem que ser, devem ser utilizadas 5 torneiras para encher o reservatório. Tá bom. Ok? Número 3. Posso fechar o quadrinho branco? Por mim, pode, Pro. Obrigada. Questão de número 3. O que fala lá? Rodrigo fará uma viagem com seu carro. Ele contabilizou um gasto de R$ 354 para arcar com as despesas de pedágio e combustível. Em seu carro cabem até 5 pessoas e ele pretende dividir as despesas igualmente entre cada um dos amigos que ele viajará com ele. Aqui eu já estou dizendo que eu tenho uma proporção. Eu vou dividir igualmente. Complete a tabela com todas as possibilidades de valores a serem pagos por pessoa. Se tiver uma pessoa, não vou dividir com ninguém, né? Eu vou gastar quanto? Ei, o que você estava fazendo quando eu estava falando? Vai dar 354. Opa, 354. Eu não tenho ninguém para dividir a despesa. E se eu tiver 2 pessoas? 177. Se dividir com 3 pessoas? E se dividir com 4? E se eu dividir com 5 pessoas? Isso mesmo. Entenderam? Dependendo do número de gente que vai no carro, ele vai dividir as despesas. Certo? Daí pergunta ali, a quantidade de pessoas no carro e o valor a ser pago por elas são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente? Inversamente. Quanto maior o número de pessoas,
Parabéns, Luizinho. Muito boa a resposta. Muito boa a resposta. São grandezas, pessoal, inversamente proporcionais. Por quê, Maria Fernanda? Oi, Sora. Por quê? Porque ela é inversamente proporcional? É. Eu acho que é porque Justamente o que você falou ali, Luizinho, está muito, muito correto. E é isso que a gente vai escrever ali. São grandezas inversamente proporcionais. Foi. Menor o valor pago. Ai, ai, não é fácil, né? Se fosse fácil, alguém já tinha feito. E eu vou abrir. Certo? Resposta da letra B. Certo? Então, se eu dobrar a quantidade de pessoas, o valor fica reduzido à metade. Certo? Aqui está a resposta da letra B, aqui em cima, tá, pessoal? Letra C. Vamos lá. Chamando de quê? A quantidade de pessoas que vão dividir as despesas e ver o valor que cada um deverá pagar, escreva uma equação que relacione Q e V. Qual que é a constante aqui, pessoal? 1 sobre 354, 177 por 2 não vai dar 354, 118 por 3 não vai dar 354? Vai. Então, qual que é a minha relação? Que nem a gente fez lá naquele exercício aqui. Vai ficar o quê? V é igual a quem? O valor é 354 dividido pelas pessoas, não é? Não é isso que a gente faz? A gente vai num restaurante, vai 2 famílias, dá R$500. O que a gente faz? Não divide pelas 2 famílias? Aqui a gente também vai fazer isso, só que o que aqui é a quantidade de pessoas. Ou eu posso escrever que V vezes Q é 350. Eu faço a regra do X aqui, ó. As 2 alternativas estão certas, tá? Ok? Então, agora vamos calcular o produto. O que é produto? É vezes entre a quantidade de pessoas e o valor. V vezes Q. Para cada um da coluna anterior. Volta lá. Faz o V vezes Q lá. 1 vezes 354, 2 vezes 177, 3 vezes 118. Não vai dar tudo 354? Então, o produto é igual. O produto sempre vai ser. Então, vamos lá. 1 vezes 354 é igual a 2 vezes 177, que é igual a 3 vezes 118, que é igual a 4 vezes 88,50, que é igual... Tem mais algum? 5 pessoas? 70,80. E tudo isso vai ser igual a quê? 354 o valor.
certo? Reais. O produto é igual a R$ 354, ok? Bora lá. Número 4. Duas grandezas, A e B, estão aqui. Estão relacionados. Alguns dos seus valores estão indicados na tabela ao lado. Deixa eu só pegar minha tabela aqui. Opa. E aí? São inversamente proporcionais? Porque, ó, quando o número é menor, a quantidade é maior. Henrique, essa grandeza aqui entre A e B, ela é uma grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Henrique, você está na aula? Acho que não. Olha para cá, hein? Felipe de Mel. Vou te explicar uma coisa aqui. Vamos analisar essa tabela entre A e B. Quando o A, vamos supor, é multiplicado por 3, 8 vezes 3 é 24. O que acontece com o B? É dividido por 3, não é? Sim. Então, isso é uma grandeza inversamente proporcional? É. Sim. Enquanto que um multiplica por 3, o outro divide por 3. Isso é uma grandeza inversamente proporcional, certo? Muito bem. Então, sim. Vocês podem usar esse exemplo aqui para justificar a resposta. Quando o A triplica, o B, ó, o A de 8 para 24 triplica, o B de 30 para 10 divide por 3, certo? Qualquer um dos outros podia ser analisado, tá? Aqui também, ó, 8 vezes 3 é 12. Então, 30 dividido por 8 vezes 3 não é 12. 8 vezes 4. O que é aqui? Vai chegar em 12. É divisão. É mais difícil fazer fração. Melhor pegar esse exemplo aqui. Ó. Certo? Bora lá. Número 5. Considere R uma grandeza e S um valor correspondente para outra grandeza. Se essas grandezas são inversamente proporcionais, já está me dizendo o enunciado que são. R e S são inversamente proporcionais. De modo que o produto entre os valores seja igual a 600. Ou seja, R vezes S é 600. Assinale as alternativas corretas. Qual que está correta ali? Por quê? Uma letra vai ser o igual. E vocês, o que acham? Eu acho que é. Mas acho que é ou Deus, acho que é Deus. Pode ser A ou Deus. Isa, o que você acha que é das alternativas na número? Oi, Sora. Qual que é a alternativa que você acha que é? Ah, peraí, Sora, deixa eu tentar pensar. Tem R e S como grandeza. Elas são proporcionais. E o produto delas tem que ser igual a 600. Pode chutar, não tem problema. Estou não chutando a professora, tá bom. Ah, Sora, eu acho que eu vou na primeira, não sei. Muito bem, Isa. É a primeira. Por quê? Sério? Meu Deus, Sora. Foi muito cagado, juro.
o produto entre os valores seja igual. O produto não é multiplicação? E o que tem? Sim. Ah, mas é inversamente proporcional, tudo bem. Um pode aumentar e o outro pode diminuir para dar 600. Pensem num retângulo, na área do retângulo. É produto, não é? Qual que é a área do retângulo? Eu vou botar isso aqui. Eu vou dizer que aqui é R. Olha para cá, Luizinho. E aqui é S. Qual que é a área do retângulo? R vezes S. Tá bom, mas se eu te disser que a área é 100? Tudo bem? Só que você concorda que se vamos supor, eu vou dizer que é 50 um e 2 o outro. Agora, se eu fizer não, eu vou dizer que o R é 25 e o S é 20. Agora, se eu aumentar... Não, deixa. Não vou complicar a vida. Mas vocês concordam que para dar sempre o mesmo 600, quando um aumentar, o outro tem que diminuir? Então, é isso, por isso que é inversamente proporcional. Quer ver fazer uma tabelinha? Ó, RS. Opa. Se o R é 600, para dar 600 do produto, quanto tem que ser o S? 1. Se o R é 300. E assim por diante. Certo? Ok. Número 6. Qual é o comprimento e a largura de um retângulo cuja área é igual a 12? Há várias possibilidades de resposta, pois existem muitos retângulos de diferentes tamanhos, mas que apresentam a mesma área. Claro, porque é um produto, né? O gráfico a seguir mostra algumas possibilidades de retângulos de área igual a 12, em que x é o comprimento e y é a largura. Então, olhem para cá. Eu vou ter um retângulo, aqui ele, eu já queria ter feito ele antes. Então, o meu comprimento é y. Então, eu vou botar y aqui. E a minha largura é x, diz o enunciado. Não, y é a largura, né? X é o comprimento. Está errado isso. Ah, isso aqui. X é o comprimento e y é a largura. Ok. Por exemplo, o ponto 3, 4. Então, aqui é 3 e aqui é 4. Dá 12? Que está dizendo que a área tem que ser 12. E a área do retângulo não é base vezes altura? 3 vezes 4, 12. O que acontece com a largura quando multiplicarmos o comprimento por 6? Eu vou fazer x vezes 6. Eu vou fazer vezes 6 o comprimento. O que tem que acontecer com a largura para a área ser a mesma? A área é a mesma. Se eu multiplicar o x por 6, o que eu tenho que fazer com o y? Por 6. Muito bem. Porque a área não tem que ser a mesma? Se eu fiz vezes 6 o comprimento, a largura eu vou ter que dividir por 6. Senão eu vou mexer na área. Ok, Rebeca? Exatamente. Olha ali o gráfico, não é inversamente proporcional? Então, a largura é dividida por 6. Letra A. Dividida. Tá certo isso, Água? Dividida. Esquisito. Tá bom. Quando dividirmos o comprimento por 2, o que acontece com a largura? É multiplicada por 2. É uma grandeza inversamente proporcional à área, tá? Gravem isso, porque vai cair na prova. A largura é multiplicada por 2. A área é inversamente proporcional.
Por quê? Para te manter o mesmo tamanho, se você aumentar o comprimento, você vai ter que diminuir o... Ok? Entenderam, pessoal de casa? Sim? Luísa, você está entendendo? Tô sim, Sora. Felipe, por que você está com a sua câmera desligada? Melhor dizer que não. Melhor, nem vai dizer. Não tinha visto. Ah, tá. Ainda bem que existe eu, né, para ver. Agora tá ligado. Ok. Letra C. Quando a largura do retângulo, largura. Qual a largura? Qual? A largura do retângulo quando o comprimento é 6. Opa! Não tem que ser a área, não é 12? Se um é 6, 12 por 6 é 2, tá certo? Tá certo? Se aqui é 6, tá dizendo agora que a largura do retângulo... Deixa eu apagar esse meu retângulo, essas minhas medidas. Dá um medo, dá um medo. Tá dizendo assim, ó, qual que é a largura? Quanto vale o Y? Se o comprimento for 6, eu sei que a minha área é 12, o quê? Centímetros quadrados. Então, área não é base vezes altura? Então, 12 é igual, só um pouquinho, a 6 vezes a altura. Comprimento, né? Comprimento, eu vou botar C de comprimento. Quanto que vai ser o comprimento, então? 12 por 6. Sim, também. Aí do lado é 12. Sim. Aí embaixo do 12 é 6 e embaixo do 6 é 12. Então, aqui, a largura é 12. 12 dividido por 6, né? 2 centímetros é a largura. Certo? Letra D. Qual a largura do retângulo quando o comprimento é 1,5? Marque no gráfico o ponto correspondente. Se a largura é 8, 1,5, quanto que vai ser? 12 dividido por 1,5, não é? Quem vai fazer? Eu, sou a professora. 12 dividido... Vai embora. 12 dividido por 1,5. 8. 8 centímetros vai ser a largura do retângulo se o comprimento medir 8,5. Certo? Letra E. O comprimento e a largura são inversamente proporcionais? Olha o gráfico. Quando um aumenta, o outro diminui, ou quando um aumenta, o outro também aumenta? Exatamente. Então, é inversamente proporcional, é sim. Certo? Escreva uma equação que represente a relação entre x e y. Igual a 12. Não é a área ali? Sara, você está conseguindo acompanhar? Sim, Pro. Qualquer dúvida, bom, vocês vão me perguntando. Vocês estão muito quietos em casa. Muito mesmo. Certo? Vamos deixar eu apagar aqui. Subir e escrever a relação. Ou talvez também poderia ser
Pode. E pode. X é igual a 12 sobre Y, pode. Y é igual a 12 sobre X, também pode. São tudo equações. Essas três, né? Qualquer uma delas. Certo? Eu acho que dá pra fazer assim. Dá sim. Claro que dá. O tempo urge. O preço da impressão em uma papelaria varia de acordo com o número de impressões. A tabela a seguir mostra esses valores. Até 10, 20 centavos a impressão. De 11 a 20, 18 centavos. De 21 a 30 impressões, 16 centavos e assim por diante. Qual o valor de cada impressão se o cliente solicitar 25 impressões? Está dentro desse intervalo, de 21 a 30, não é? De 21 a 30. É 16. É 16 centavos. Então, aqui a gente vai escrever 16 centavos. Ok. O funcionário da papelaria informou ao cliente que o valor pago pelas impressões é inversamente proporcional ao número de impressões. Ou seja, quanto ele mais imprimir, menos ele vai pagar. Isso acontece na realidade, né? Pois, quanto maior o número de impressões, menor vai ser o valor pago. Você concorda com esse funcionário? Não é. Nesse caso aí, normalmente acontece isso, mas eu acho que não é proporcional, porque daí... E não vai dar 16 centavos vezes 2, é 32, não é 10. Esse exemplo que a Agatha pegou aqui é bem legal, ó. 25 impressões custa 16 centavos. 50, ou seja, eu dobrei o número de impressões. Eu dobrei o valor? Não dobrei o valor. Então não é proporcional. É inversamente, mas não é proporcional. Não, o que ele está falando não justifica a resposta, na verdade. Né? Não dobrou o valor. Deixa eu botar aqui a resposta para você. Bem bonitinho. Eu travei. Ah, que bom. Mas já está acabando a aula. Então, não. Porque é exatamente isso ali que a Agatha falou, ó, pessoal. Não. Porque se a gente dobrar o número de impressões, não dobra o valor. Essa é a justificativa, tá? Da resposta. Oi? Se a gente dobrar o número de impressões, a gente não estará dobrando o valor. Olha para cá, Luizinho. Não estará... Ah, é verdade, não é dobrou. Não será reduzido pela metade. Eu vou ditar. Não, ponto. Vou ditar, ditado. Não, ponto. Por exemplo, se dobrar o número de impressões, o valor não será reduzido à metade. Se dobrar o número de impressões, o valor não será reduzido à metade. Obrigada, Ana. Tá? Então, esse dobrou aqui eu escrevi errado e eu não consigo apagar. E eu não consigo nem sair daqui, eu não consigo nem ver mais ninguém, e eu estou encerrando a aula agora. Beleza? Ficou o exercício 8 para a gente fazer na próxima aula. Beijo e até segunda. Não, segunda é feriado. Tchau, Sor. Tchau, Sor. Até a próxima aula. Tchau. Tchau, Pro. Tchau, querido. Tentem ver se vocês conseguem me ajudar. Não é normal. E olha isso. Eu esqueci.